Oi, aqui é a Ju, voltei para a parte final do vídeo sobre Idade Média. É possível falar sobre Idade Média em 15 minutos? Não! É possível falar sobre Idade Média em 30? Também não. Então seria uma série de vídeos, mas eu não quero que fique maçante, então eu vou tentar ser o mais sucinta possível, que eu nunca consigo, né? Sou eu e o coelho da Alice correndo contra o relógio, mas vamos lá. Então, o que é mais importante, continuando um pouco com a Idade Média Central, é o nascimento. Esse nascimento do indivíduo é muito importante para toda a subsequência que a gente vai ter, então, na sociedade que a gente tem até hoje. E no iluminismo, né, todo aquele movimento que a gente já conhece, nasceu, então, dessas pessoas que começaram a tomar esse tipo de consciência, principalmente nas cidades, desse retorno, então, da igreja e dessa troca da igreja com as pessoas, que era muito distante, a igreja tinha todo um ritual ainda em latim, as pessoas não falavam latim, tá? Eram chamadas línguas vulgares em cada onde a gente entende os países hoje, né? Na França, na Alemanha, que é uma das reivindicações de Lutero, né? Lutero, quando ele era membro da igreja e quando ele então põe as 95 teses, que eram 95 sugestões, né, para que essa igreja fosse mais acessível, ele é considerado, então, ele é excomungado, e aí ele resolve criar essa nova fé, essa nova religião, que é justamente uma religião que você vai traduzir a Bíblia para a língua que é chamada a língua vulgar, né, você começa a fazer com que as pessoas possam ter acesso a esse material, que é o que vai gerar o protestantismo. Então, na realidade, isso nasce muito antes, com essa questão das pessoas começarem a estudar esse material que antes eram confinados particularmente nos mosteiros, que era um trabalho muito de depósito, de guardar esse conhecimento, era um conhecimento que era considerado perigoso, claro, né, como até hoje, porque que muitos países aí, vamos falar sobre o Brasil, né, porque é muito óbvio, mas por que a educação não é tão difundida, né? Porque as pessoas, uma vez que elas têm esse conhecimento, elas começam a questionar. E aí isso aconteceu. A Idade Média é, assim, totalmente revolucionária nessa questão. Começaram a questionar, então, o porquê que a igreja estava tão afastada dos ensinamentos de Cristo, por que ela pregava uma humildade se ela era tão rica? Gente, isso parece óbvio, mas não era naquela época, era uma grande revolução mesmo. Então você tem o próprio São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é uma das minhas especialidades, eu estudei muito São Francisco, e o São Francisco foi um grande revolucionário. A única diferença que Francisco não ter sido considerado herege, excomungado e totalmente punido pelo Tribunal da Inquisição foi porque ele se curvou perante ao Papa da época, Inocêncio III, que também era um Papa muito estratégico e brilhante nessa questão, e ele pegou, então, ele viu que o São Francisco estava tendo um grande número de fiéis atrás dele, dessa coisa de chegar às pessoas, de se despir dos seus bens materiais e de começar a fazer um trabalho assistencialista que depois vai ser colocado na igreja, como toda aquela questão da caritas, que é a caridade. Isso também nasceu, então, dessas ordens mendicantes, que são os frades, tinham os frades menores e os frades mendicantes, né? Os dominicanos e os franciscanos, então, nascem nessa época exatamente para suprir um espaço que a igreja tinha deixado aí bem vago. Então, você começa a ver que dentro da própria igreja, isso é um movimento de dentro para fora. Os infiéis não são nem considerados assim, né? Nesse momento, nem os judeus, nem os infiéis, né? Eles não eram os crentes. Os crentes é que saem da igreja e vão aí brigar por essa volta aos primórdios. Então, é muito bacana a gente perceber que, por exemplo, nasce a confissão auricular. A confissão, ela era pública, né? Então, vários movimentos que vão vendo, a gente vai perceber que é o indivíduo, essa relação direta, e isso daí percorre, né? Os tribunais de Inquisição, então, nascem oficialmente no século XIII, e eles vão simplesmente tomar um lugar que os franciscanos e dominicanos, então, assumirão para si esse papel, né?
E eles vão começar a tentar colocar ordem, né? Então, os cátaros, por exemplo, eles eram... foi a maior heresia da Europa e já tomava grandes cidades e príncipes dessas cidades. Mais uma vez, gente, os reis nunca deixaram de existir, tá? Eles só tinham feudos maiores e depois um poder maior nessas cidades. Os bispos sempre residiram em cidades, então você tem essa noção de que não tinha cidade na Idade Média. Tinha, elas só efervescem mais no momento da Idade Média Central. E ficam extremamente importantes, principalmente no nascimento das universidades, das escolas catedralícias. E aí você tem o Abelardo e Heloísa, por exemplo, que é uma história incrível, que o Abelardo é um professor universitário, né? E começam então a discutir essas questões religiosas que começam aí a ficar muito, muito divididas entre o que era herege, o que era um sacrilégio e o que era de verdade a ortodoxia, né? Então é um período muito, muito efervescente, que vai gerar na Baixa Idade Média, esses rompimentos que já não tem mais volta, né? Então, o que acontece? O que isso evidencia? Que a igreja perde poder. E é um momento quando as pessoas começam a perder o poder, quando o caos começa a se instalar, começa então um rigor, que acontece em todos os lugares, você vê com processos ditatoriais, processos autoritários. É exatamente isso que acontece com a Inquisição. A igreja, ela simplesmente declara o culpado, quem pune sempre é o braço secular, ou seja, as autoridades que não são religiosas, né? Então eles fazem, muitas pessoas acreditam na questão muito das bruxas, etc e tal. Essa Inquisição, a Inquisição que mata massivamente, é uma Inquisição considerada moderna já, depois do fim da Idade Média, quando os reis absolutistas tomam então todo o controle dessa máquina, né, que a gente chama governamental, uma máquina estatal. Aí com estatal e governamental é um termo um pouco anacrônico, não se instala muito, mas é mais ou menos isso, tá? A igreja, ela perde tanto poder que os reis começam a tomar esse poder e antes, porque a igreja não estava mais conseguindo manter essa ordem, né? Principalmente com os movimentos, então, de toda a questão da tomada da Península Ibérica. Então você tem um movimento da Reconquista, que a gente vai conhecer isso muito mais. Tudo isso nasce com as heresias. E é interessante que os cátaros ficaram tão importantes, grandes cidades se tornaram cátaras, e as mulheres também eram líderes religiosos, né? E isso é interessante. Você tem homens e mulheres, então, que se assumem esse movimento espiritual. Você tem os pseudo-apóstolos que aparecem no nome da Rosa, você tem milhões de outras pequenas e grandes heresias, mas principalmente essas duas, tá? Então você tem aí um movimento ultra religioso, né? Isso é uma coisa interessante, é mais ortodoxo, mais uma vez, do que da própria igreja, como foi o arianismo com o bispo Ario, que nada tem a ver com o arianismo que a gente vê na Segunda Guerra Mundial, tá? Era só porque o bispo se chamava Ario. E você tem, então, um período riquíssimo de contestação, tá? Esse período, então, vai culminar nesse enfraquecimento tão grande da igreja comunidade, que a Idade Média, ela é considerada, o fim da Idade Média se considera, então, em 1476, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então acaba, em tese, a Idade Média, mas ela já estava desfeita, né? Ela estava desfeita em vários padrões que a gente via antes, então, da Idade Média central, lá pelo meio dela. Livros que falam sobre isso. Eu vou falar sobre tanto os livros acadêmicos como livros de literatura, de romance, de ficção, né? Então, principalmente, gente, eu vou falar sobre dois autores chamados Georges Duby e Jacques Le Goff. O Jacques Le Goff produziu... Por que eu vou citar esses dois? O Duby é um pouco mais difícil, mas o Jacques Le Goff, ele é muito, muito acessível. Então, você pode ler um livro dele e se deleitar, assim, porque ele trabalhou, ele fez muito, ele produziu muito, e os livros estão aí traduzidos, né? Muito livro da Idade Média não é traduzido para o português. Então tem mais até em português de Portugal, mas em português brasileiro é um pouco difícil. Então a gente tem muito do Jacques Le Goff e muito de Georges Duby. Então eu vou falar um pouco do que eu acho interessante do Georges Duby, que eu acho que é bacana a gente ler, que é o Ano 1000, tá? Esse livro aqui fala, então, sobre o medo do fim do mundo, uma sociedade supersticiosa que achou realmente que o mundo ia acabar no ano 1000, e aí ele fala muito sobre a Idade Média, esse momento de alta Idade Média também. Isso é muito, muito, muito interessante de ler. E você tem Idade Média, a Idade dos Homens, tá?
que são ensaios, principalmente sobre o amor, como o amor era visto, e é muito, muito legal, tá? Vale muito a pena. História da Vida Privada é uma coleção maravilhosa que sempre vale a pena a gente ver, tá? E essa daqui, no caso, é da Europa feudal à Renascença. Então, o primeiro momento, além de ser um livro muito bom também, muito bem ilustrado, sabe? Você tem uma explicação bem bacana, então, para esse momento medieval de uma forma bem sucinta. Dois livros de Jorge de Bie interessantíssimos sobre as mulheres, tá? Você tem As Damas do Século XII e tem a Heloísa e Isolta e Outras Damas do Século XII. Tá? É muito bacana esses dois livros para quem gosta de falar sobre as mulheres, então, nesse período medieval, tá? É bem interessante. O Jacques Le Goff, que é a minha maior paixonite, ele tem, então, um livro que foi recém-lançado, mais ou menos, pela civilização brasileira, e é Uma Longa Idade Média. Esse livro aqui é super acessível, super gostoso de ler, e ele fala sobre a Idade Média até com um apanhado maior do que os outros livros que ele já publicou. Temos, então, Em Busca da Idade Média, que vai te falar um pouco sobre como você busca, então, esses períodos e como você vai estudar esses períodos de forma mais produtiva. Também é um livro fininho, muito, muito, muito gostoso. Você tem aí mais uma parte, então, para quem quer saber mais, esmiuçar mais, então, os intelectuais na Idade Média. Esse fala muito sobre o Abelardo, fala sobre grandes intelectuais que discutiram e chegaram quase a ser punidos pelo tribunal, porque chegavam num momento muito interessante de indagação, que você começa a perceber falhas, então, obviamente, nos dogmas, né? Que é a base dessa religião católica desse momento, que é dogmática, obviamente. E você tem essa maravilha do Jacques Le Goff, que é sobre São Francisco de Assis. Esqueçam outras biografias menos acadêmicas. Essa aqui, ela é de um acadêmico, mas ela é muito, muito, muito esmiuçada, fácil de entender e muito gostosa de você perceber qual é esse processo, então, dessas ordens mendicantes que vão chegar nas pessoas como nunca chegaram antes. Agora, tem um livro de um brasileiro que é muito, muito resumido e muito bacana para um primeiro momento, tá? Se você quer conhecer de uma forma de um contexto mais geral, você tem um livro do Hilário Franco Júnior, que escreveu muito de Idade Média, é muito legal, e chama-se A Idade Média, Nascimento do Ocidente. Esse livro aqui é muito bacana para quem quer aprender um pouquinho mais sobre de todas as formas. Então, ele fala desde as questões dos campos, da tecnologia dos campos, dos períodos divididos. Ele fala por que tem essa divisão, por que a Idade Média é conhecida como Idade Média, que nome é esse, por que é considerado um período intermediário. Obviamente, mais um preconceito, seria um meio do caminho entre o que foi a Antiguidade Clássica e a questão do Iluminismo. Então, mais uma vez, preconceituosamente, eles colocam a Idade Média como um período central, quase uma passagem obscura entre um período brilhante e outro período brilhante, o que é de uma idiotia enorme, né? Mas vamos lá. E você tem o Manual dos Inquisidores, que nós temos tanto esse manual aqui, tá? Que é menos conhecido, como o famoso Maleus Maleficarum, né? Que muita gente conhece como Martelo das Feiticeiras. Caiu tudo. Que é esse aqui. Tá? E se vocês quiserem indicações mais específicas sobre algum período que eu falei, ou algum tema que eu falei, ordens monásticas, ordens mendicantes, intelectuais, heresias, a questão do medo, da superstição, isso tudo vocês têm livros mais específicos que estão por aqui e eu posso falar para vocês de forma separada. E eu vou dar algumas indicações de livros de literatura. Eu acho que vocês não podem perder O Nome da Rosa, não podem perder, obviamente, o Contos de Cantuária, não podem perder As Brumas de Avalon, assim, né, numa questão fantástica, como também os livros do Bernard Cornwell sobre o Rei Arthur, que são bastante simples, com muitos diálogos, mas uma trilogia bem interessante, tá? Você tem também o Lancelot, que é um livro bem legal, e você tem a história do Rei Transparente, da Rosa Maria Monteiro, que é uma espanhola, que é muito bacana também, e eu estou esquecendo um livro
tá? Mas eu vou me lembrar em algum momento que é um livro muito bom de Idade Média, Os Pilares da Terra. Tá aí. Então, qualquer outra pergunta, podem me fazer nos comentários ou em qualquer outra via, qualquer outra rede social que eu vou estar aqui para responder. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho muito mais para falar, mas o tempo é esse. Beijos!